É possível ensinar forças de caráter para as crianças? Sim, é possível e é algo simplesmente maravilhoso, mágico, encantador e empolgante. Eu adoro o trabalho de ensinar forças de caráter às crianças. Existem várias maneiras, vários recursos que a gente pode utilizar, como no meu caso eu utilizo música, eu utilizo desenho, eu utilizo rodas de diálogos, eu utilizo materiais, né, que eu preparei em plástico, por exemplo, as forças, cada uma das forças, o nome dessas forças numa plaquinha de plástico que elas manipulam para tornar aquilo mais palpável, ou estrelinhas, eu construí, por exemplo, uma caixa com 6 esferas, como se fosse uma caixa de ferramenta mágica, né? Então, 6 esferas, cada uma delas corresponde a uma das virtudes, e dentro dessas esferas, as estrelinhas. Cada estrelinha corresponde a uma força. Então, né, na esfera da transcendência, por exemplo, eu tenho lá gratidão, espiritualidade, bom humor, é, enfim, né, as 5 forças da transcendência. E o que acontece? Isso torna mais palpável para as crianças, conforme elas tocam, né? E elas começam a entender depois que aquilo é algo que está nelas e não fora delas. E eu sempre repito, quantas forças nós temos? E elas, 24. Então, sempre tento deixar claro que nós temos as 24 forças. Mas, claro, nós utilizamos mais umas do que outras. Então, a gente chama essas forças que a gente mais usa de forças dominantes. As 5 primeiras a gente chama de forças de assinatura. Elas vão facilmente entendendo isso e se tornam muito interessadas em saber quais são as suas forças, por exemplo. Né? Primeiro a gente trabalha um pouco os conceitos gerais, as virtudes, como isso nasceu. Mesmo com criança, eu faço questão de dizer que é algo que veio da ciência, que os cientistas pesquisaram para chegar naquilo. Então a gente fala das virtudes primeiro, depois explica, né, cada virtude dentro de um caminho, de uma estrada, como se fosse uma estrada, para que serve. Então tem as virtudes ligadas mais à cidadania, outras ligadas mais ao mundo cognitivo, outras mais ligadas aos aspectos de relacionamento, outras mais ligadas ou mais próprias para nos proteger dos excessos, outra para nos ajudar a encontrar nosso lugar no universo, na vida, enfim. Depois sim a gente vai detalhando as forças e com vários exercícios levando as crianças a entenderem os conceitos. Os jovens rapidamente entendem os conceitos, né? Até porque eles leem, então, interpretam. As crianças mais novas também leem algumas, mas é algo mais abstrato, então elas vão entendendo com o exercício. Algumas forças elas compreendem mais, né? Obviamente, por exemplo, criatividade é muito fácil delas entenderem. Senso crítico ou perspectiva é um pouco mais difícil, mas a gente vai trabalhando isso com exemplos, estudos de casos, usando desenho, usando música, usando muitas dinâmicas, usando alguns jogos, né? Gamificação, desafios ali, até chegar a ponto delas poderem fazer uma autoanálise e pensarem que forças eu mais utilizo. Primeiro eu faço uma autoanálise, elas mesmas vão dizer, autodeclarar, né, quais são as suas 3, 4, 5 maiores forças. Depois, aquelas que têm condição, eu aplico o assessment, aí elas têm um relatório oficial, tudo, e a gente compara com o que elas haviam achado, enfim. É muito divertido. E a minha grande surpresa é que eu achava que as crianças menores não entenderiam. Mas, bom, as crianças mais novas que eu já trabalhei têm 9 anos, 8, 9 anos. E olha, elas dão um show às vezes até nos adolescentes, porque talvez por prestarem mais atenção, né, por seguirem mais o seu intuitivo, em vez de ficar racionalizando e com medo se eu vou falar certo ou errado, elas costumam ser muito certeiras, sabe? Depois que elas compreendem um pouco o conceito, a ideia de cada força. É, a gente utiliza, por exemplo, desenhos animados, então eu posso levar lá uma animação da Pixar ou da Disney Pixar ou outra, e aí a gente vai ver juntos, né? Quais forças vocês acham que esse personagem está utilizando nesse momento para vencer esse desafio? Que forças ele precisou usar? Ah, essa. E quem acha aqui que tem essa força? Eu. E por que você acha isso? Me dá um exemplo de uma vez que você usou essa força.
Ah, tá bom. Ou situações. é, eu gosto muito de um exercício em que eu levo, por exemplo, um desenho e invento uma história. Ó, esse aqui é o fulaninho. O fulaninho está enfrentando tal problema, né? Na casa dele, está triste por isso ou por aquilo, ou está sofrendo bullying, ou sei lá. Que forças ele poderia utilizar para lidar com essa questão? Né? Porque aí eu também gosto de mostrar que elas têm a sua assinatura de forças e sempre o ideal, como nós já vimos em outros vídeos, é partir daquilo que ela já tem de mais forte para lidar com a situação, mas que também elas podem intencionalmente buscar cultivar forças que elas não utilizam tanto, que estão em média dominância ou até em baixa dominância. Né? É o que a gente aprende como reboque, né? Forças mais fortes me ajudam a rebocar forças menos fortes. Por exemplo, eu tenho o bom humor como uma das minhas forças mais dominantes, por exemplo, e a bravura fica lá embaixo, eu não utilizo tanto. Então, como eu posso utilizar o meu bom humor para ativar a minha força da bravura? É possível? Aí a gente conversa, a pessoa pensa, os outros dão também sugestão, então gera diálogos, histórias, casos muito, muito interessantes. É uma delícia, é um momento riquíssimo esse com as crianças. Eu adoro, eu adoro. Tá? Num futuro, que em outro momento eu vou mostrar com mais calma o material que eu utilizo e tal. Aqui eu estou só resumindo. Essa é uma série de vídeos para vocês entenderem o propósito desse canal e o que eu faço. Tá? Mas é isso. É possível ensinar para as crianças. Eu faço isso, eu adoro isso. E não é uma iniciativa, como se diz, isolada. Já existe um trabalho aí, né, em vários lugares do mundo, como eu já disse. Né? O primeiro que eu conheci era no Reino Unido, depois eu conheci outros na Nova Zelândia, na Austrália. Eu sigo todos esses sites, eu tiro ideias. Às vezes uma foto que eu vejo ali na internet de uma atividade, que bacana, isso dá para eu fazer, né? Como a impressão de painéis para as crianças visualizarem, tapetes com as forças para as crianças poderem até, numa brincadeira, subir em cima daquela força que ela acha que ela tem que usar, sabe? Enfim, a criatividade aí, professores são bons nisso, é infinito. E como eu já disse em outras oportunidades, não é só isso. A mágica, o encantamento acontece também quando você percebe a importância que aquele estudo, que a apropriação das próprias forças, ter consciência das forças e aprender a utilizar essas forças, inclusive de diferentes maneiras, e ter também a capacidade de observar e reconhecer essas forças nos outros, nos familiares, nos amigos, no professor, etc. Como isso vai mudando a própria maneira da criança interagir, da criança se ver. É, há casos em que há uma espécie de um renascimento, sabe? Da criança, puxa, eu não sabia que isso que eu trazia aqui era uma força. E isso é profundamente transformador, de fato.